E aí, pessoal? Olá. Agora estamos aqui em Jodhpur e desta vez vamos mostrar como é andar de comboio, de trem aqui na Índia. Vem conosco. A Ana sabe todas as informações. Ela foi mesmo a fundo para mostrar cada detalhe. Nós, no início, foi bastante difícil entrar no sistema, como funcionava o sistema de caminhos de ferro aqui na Índia. Mas depois foi se tornando mais fácil e, sinceramente, agora temos usado com bastante tranquilidade. É seguro, não é talvez dos meios mais rápidos, aliás, não é o meio mais rápido de transporte na Índia, mas é seguro e sai bastante barato. Mas talvez o mais barato, né? Exatamente. Sim. Então a Ana não está muito feliz, não, Ana? Olha as camas, como é que elas são? Ana, assim. Ana não está muito feliz. Eu estou numa expectativa, vocês não estão a ver. Eu estou pensando que a gente se vai meter. Porque aquilo são 3 filas de camas, uma por cima das outras, e nós temos as mais altas. Sim. Confesso que eu não gosto, eu não tenho medo de alturas, mas eu não gosto muito de dormir em beliches lá em cima. Nunca gostei. E olha, já chegou aqui o nosso comboio, o nosso trem. É esse aqui. Já vamos embarcar, Vou- conhecer as instalações. Vamos entrar no nosso vagão. Qual é o número, Ana? Posso dizer que o cheirinho a urina é assim. Nossa, Nossa, é o cheiro é horrível. foda. Quando nós entramos nas estações, há diferentes balcões disponíveis. Atenção, porque é possível comprar para a classe mais barata, que é a General Class, é possível comprar bilhetes e esses bilhetes não têm reserva. E às vezes eles não nos avisam no balcão. Então, aqui, estes Booking Office, geralmente estes balcões são então para a General Class, onde se viaja sem lugar reservado. São viagens duras. Nós não chegámos a viajar nunca na General Class porque chegaram a não querer vender-nos. Disseram, não, isto não é para vocês. É muito duro viajar na General Class. O que nos interessa, enquanto turistas, quando chegamos à estação, são principalmente 2 balcões. Enquiry Office, onde dá para fazer todas as perguntas, e o Reservation. Este aqui, atenção, este Current Reservation só vai dar para comprar bilhetes para comboios que saem dentro de 4 horas. Depois há um outro balcão, que é o Reservation, que dá então para comprar bilhetes com antecedência, com avanço à viagem. Ou seja, aqui nós podemos comprar com antecedência lugares reservados. Isso é importante. Porque na Índia viaja muita gente sempre nos comboios, portanto ir sem lugar reservado pode dar asa a ter de ir de pé. Quando chegamos a estes balcões, vamos pedir informações sobre a disponibilidade de lugares. Se houverem lugares disponíveis para o próprio dia ou para o comboio que a gente queira, eles vendem, obviamente, mas se não, nós podemos comprar o que se chama o Tatkal. Eu e o Henrique temos viajado muito com estes bilhetes. Chamam-se Tatkal e correspondem a lugares de urgência. Têm um acréscimo normalmente de 100 rúpias ao valor base do lugar e são disponibilizados 24 horas antes. Ou seja, se eu quero viajar daqui a 2 dias, eu só vou poder comprar o meu Tatkal amanhã. E começam a ser vendidos às 10 da manhã para uma das classes e às 11 da manhã para as classes mais económicas. Mas a minha sugestão é, perguntem sempre para terem a certeza de que têm estes horários atualizados. Sempre que se vai comprar bilhetes de comboio na Índia é preciso preencher um formulário. Também é fácil, não tem nada de extraordinário, pedem dados pessoais e a referência do comboio em que se vai viajar. Quando nós viemos para a Índia, várias pessoas disseram os comboios na Índia são muito complicados, nunca se encontra bilhete. Os autocarros sim, os ónibus, encontra-se bilhete com facilidade e no dia. É verdade que os ónibus e os autocarros se encontra bilhete com muita facilidade no próprio dia. Da nossa experiência, os comboios têm sido também fácil. Nós estamos a viajar em novembro, dezembro e hoje foi a primeira vez que não conseguimos um desses bilhetes, o Tatkal, para ir de Jodhpur a Mumbai.
porque realmente os indianos estão de férias, têm férias de Natal nesta altura e acreditamos que seja por isso, e talvez seja uma rota também com mais afluxo de passageiros, e talvez por isso nós não conseguimos o bilhete. De resto, nós temos conseguido sempre. Agora pergunto a vocês, é necessário vir à estação de comboio diretamente para comprar os bilhetes? É a forma mais segura, digamos assim, e também que envolve menos taxas. Mas nós já comprámos em agentes, até já comprámos nas guest houses onde estávamos. Eles normalmente têm uma taxa adicional de 100, 150 rúpias. Isso é normal pagar, mais do que isso não é. E às vezes compensa, porque pagar para vir cá, não é, num tuk-tuk, para vir à estação, às vezes sai mais caro. O que nós temos feito é verificar em algumas aplicações os horários, a disponibilidade de lugares e os preços. E a partir daí podemos negociar com os agentes. As estações nas cidades disponibilizam vários serviços que tornam fácil permanecer por algum tempo dentro das estações e incluso se quiserem poupar uma noite dormida, é possível. Têm vários sítios para comer, se bem que nós costumamos trazer a nossa própria comida. Têm normalmente lojinhas também para comprar produtos de higiene e têm o que se chama os waiting halls e as salas de espera. Agora de dia está muito tranquilo, há pouca gente, mas à noite o chão fica todo tapado, é incrível. Queria-vos só mostrar então aqui este waiting room para a first class. Nós não viajamos em first class, viajamos sempre em sleeper ou no 2S, que são os lugares sentados, lugar reservado sentado, mas mais económico, está logo acima da general class. Mas nós entramos sempre nestas salas de espera, eles pedem bilhete, normalmente pedem para se confirmar o bilhete, mas aos estrangeiros eles são bastante tolerantes e deixam-nos ficar ali tranquilamente e usar os serviços. E é isso, pessoal, viajar na Índia de comboio tem-se mostrado uma experiência relativamente fácil depois de percebermos como é que funciona. Espero que este vídeo também vos ajude nesse sentido e tem sido seguro. Nós temos nos sentido bastante bem nos comboios, temos passado muito frio e é preciso algum equipamento para isso. Viajar nos comboios da Índia é também uma experiência cultural. Permite-nos viajar com muitas famílias, permite-nos ter conversas muito interessantes. Então eu, de experiência, posso-vos dizer que é uma oportunidade de imergirem na cultura. Olha para essa casa de banho, é uma das coisas mais nojentas que eu já utilizei na minha vida. Não dá pra ver, mas vai direto pra linha do comboio, vai direto pra linha do trem. Cheira mal.